Então vamos lá, dúvida de hoje na tela, dúvida polêmica hoje, hein? Gostaria de saber qual a diferença entre as línguas estranhas e as línguas de fogo na Bíblia. Atos dos Apóstolos menciona essas línguas de fogo e 1 Coríntios menciona as línguas estranhas. Elas são coisas diferentes ou são a mesma coisa? Muito obrigado, querido irmão. Dúvida interessante, polêmica, mas importante a gente entender biblicamente o que elas significam. E você que me assiste, tem alguma dúvida? Aproveita, coloca aqui nos comentários a sua dúvida. Toda semana eu seleciono dúvidas dos irmãos e tem vídeo novo aqui no canal, sempre de segunda a sexta às 15 horas. Então, dê sempre uma passadinha aqui no canal para crescer no conhecimento da palavra de Deus. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça parte, é gratuito, é aqui pelo YouTube, só precisa do seu esforço e um pouquinho de dedicação diária e você vai ver aí entre 1, 2, 3 meses, 4 meses, o tanto que você vai crescer em temas da palavra de Deus. E se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, autor também do blog esboçando10.com e eu não comecei hoje não. Mais de 10 anos já nós produzimos conteúdos para os irmãos aprenderem a Bíblia com profundidade, mas sem aquela linguagem teológica complicada. Então convido você, vamos até a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema e claro, se você gostar, considere, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário para abençoar o nosso trabalho. Vamos lá então aprender desse tema. Então vamos lá, texto na tela. Comecemos com 1 Coríntios capítulo 14, verso 39. Aqui o apóstolo Paulo está indo para a conclusão do seu tema e ele começa dizendo, então, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Profetizar dentro desse contexto é a pregação da palavra de Deus, a comunicação da mensagem clara e objetiva do Senhor. E diz o texto, e não proibais, não é para proibir o falar em outras línguas. Daqui a pouquinho nós vamos analisar esse termo, de onde é tirada a questão das línguas estranhas. Existe um erro interpretativo grande quando nós pegamos figuras que são chamadas figuras de linguagem, onde a Bíblia utiliza essas figuras e interpretamos essas figuras de forma totalmente literal e assim, obviamente, de forma incorreta, fazendo das figuras de linguagem algo que o texto não tem intenção de comunicar. Como assim, presbítero? Dá para dar um exemplo para entender melhor? Olha só, alguns textos bíblicos, por exemplo, utilizam o termo dormiu, aplicando ali naquele texto uma figura de linguagem que nós chamamos de eufemismo a pessoas que morreram. O que é o eufemismo? É quando você aplica uma figura de linguagem para suavizar uma questão que é muito pesada, por exemplo, como a morte. E aí as pessoas leem ali a palavra dormiu e já concluem que os mortos estão dormindo após a morte. Esse é um erro bastante clássico. Inclusive, eu não vou entrar mais agora profundamente nesse tema, mas no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo explicando a respeito desse termo dormiu utilizado dentro da Bíblia Sagrada. Da mesma forma, esse erro das línguas acontece quando não se percebe, por exemplo, que a questão de línguas de fogo, que muita gente cita por aí, também é uma figura de linguagem utilizada lá no texto de Atos. Então, somente para a gente introduzir aqui, nós vamos tratar e esclarecer todos esses temas. Como que vai funcionar o estudo? Nós vamos entender língua de fogo, língua estranha, dom de línguas e como que deve ser usado. Então, para você entender de fato, tem que assistir até o final. Não seja aquele estudante que nós chamamos de meia boca, ou seja, faz tudo pela metade e não aprende e deixa comentários absurdos que todo mundo percebe que é de alguém que não está estudando. Então, assista até o final. Vamos começar então esclarecendo a respeito das famosas línguas de fogo. Você sabe o que é? Se não sabe, agora vai saber. Antes disso, eu quero dar um recado muito rápido para você. Estão abertas as vagas do meu curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa de Gênesis e Apocalipse. Presbítero, para quem é esse curso? Para quem é iniciante, para quem já está há muito tempo na igreja. Por quê? Nós vamos estudar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Isso todo mundo tem que fazer, mas com profundidade, em videoaulas, que você vai estudar em qualquer horário. Presbítero, eu trabalho das 5 da manhã às 10 da noite. Você pode estudar até de madrugada. Vai ficar aberto para você.
e poderá tirar também as suas dúvidas diretamente e particularmente, pessoalmente comigo. Não é com robô, não. Eu mesmo vou responder as suas dúvidas. Esse é um projeto missionário e de estudo bíblico. Se você quer saber mais informações, embaixo desse vídeo tem ali a área de comentários, dá um clique em cima dela, ela vai abrir. No primeiro link da descrição aqui do vídeo, ou melhor, dos comentários, lá na descrição tem também, você tem um link ali fixado que vai te levar para a nossa página do curso, ok? Eu convido você, faça pelo menos um mês e veja a transformação que vai haver na profundidade do seu entendimento da Bíblia, combinado? Voltando ao nosso tema, na ocasião do Pentecostes, que era uma das festas judaicas, quando o Espírito Santo é derramado ali sobre os discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que eles falaram ali em línguas, não é verdade? O texto diz que são línguas e nós sabemos que são idiomas humanos, porque o texto nos apresenta isso. As pessoas que estavam ali, que eram estrangeiros vindo de vários lugares do mundo, porque seguiam ali a doutrina judaica e estavam ali para a festa, eles conseguiam entender o que os discípulos de Cristo falavam. Vamos ver no texto, Atos 2, versículos 7 e 8. Estavam, pois, atônitos. Quem que estava atônito e se admirava? Esses estrangeiros que estavam ali, dizendo, vede, não são porventura galileus? Ou seja, gente aqui de Israel, todos esses que estão falando essas coisas, e como nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então veja, os israelitas, eles não estão falando na língua deles aqui, no hebraico, por exemplo, ou no aramaico, ou que seja no grego, que também é utilizado. Eles estão falando na nossa língua, do nosso país, ou seja, língua materna. É isso que acontece então aqui no dom de línguas. Grandes coisas de Deus foram comunicadas por pessoas que nunca tinham estudado essas línguas e eles falavam e aqueles que ouviam compreendiam. Essa é a parte mais simples de compreender. A confusão acontece quando muita gente inventa o termo línguas de fogo. Então a primeira coisa que nós aprendemos é: não existe línguas de fogo na Bíblia. Esse termo simplesmente não é descrito na palavra de Deus, porque o que existe é uma descrição de Lucas, que é o escritor do livro de Atos, descrevendo o que aconteceu ali. E ele utiliza então uma comparação para descrever o que aconteceu. Observe bem o texto de Atos 2, versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles quem? Os discípulos de Cristo que estavam ali. Línguas. Então nós temos aqui as línguas, os idiomas distribuídos como de fogo. Observe bem a expressão como que traz para a gente justamente de forma clara a utilização de uma comparação. Então apareceram distribuídas entre eles umas línguas que estavam pegando fogo, pareciam de fogo, e pousou uma sobre, ou seja, acima de cada um deles, dos discípulos de Cristo. Então veja, temos uma explicação do que visualmente se via ali, do que visualmente estava acontecendo. Então observe que visualmente apareceram línguas, e aqui ele está falando do órgão mesmo, o órgão humano, a sua língua, a minha língua, que nós temos na nossa boca, e elas tinham uma aparência de fogo. O texto diz como de fogo. E essas línguas, diz o texto, pegando fogo, apareceram sobre eles, ou seja, ficavam acima da cabeça daqueles discípulos de Cristo como algo visual, como uma manifestação. Então, nós não temos uma língua, idioma de fogo, e nem uma língua, idioma que seria do céu, que só os anjos falam, que só seres muito santos compreendem. Nada disso acontece aqui. Obviamente, estamos analisando o contexto de Atos 2. Daqui a pouquinho vamos para Coríntios. Então, nesse contexto, não tem língua de fogo. O que tem é justamente uma aparição de um sinal, uma língua, um órgão pegando fogo sobre cada um deles. Obviamente, isso representa o que aconteceu depois, que foram eles falando em línguas, ali as línguas, idiomas, e pessoas de todo tipo de nação compreendendo as grandezas pregadas ali. Então, a comunicação foi efetiva e aconteceu. Agora que nós sabemos que língua de fogo é somente uma comparação, uma figura de linguagem, e as famosas línguas estranhas? Está correto isso? É como as pessoas compreendem por aí? Vamos examinar.
Agora entramos então em um texto de muita discussão e polêmica, que é quando Paulo regula o uso de línguas, onde lá na igreja de Corinto. Vamos entender um pouquinho de contexto para a gente entender por que o apóstolo gasta aqui quase um capítulo para falar a respeito desse tema. Essa igreja tinha um culto extremamente confuso, principalmente, a gente vai ver no contexto, em face dos visitantes. Isso preocupa muito o apóstolo Paulo e leva o apóstolo a organizar a coisa ali e colocar diversas regras que deveriam ser seguidas no culto público para que o culto fosse efetivo, edificante e atingisse o objetivo de adoração a Deus e pregação do Evangelho. Uma dessas regras estava ligada, ao uso do famoso dom de línguas publicamente. Então Paulo vai regular como que usa essa questão de línguas publicamente. Observe o texto de 1 Coríntios 14, versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Aqui, lá na língua grega, está a palavra glossa. Fique bem atento a essa expressão outras, que eu vou explicar daqui a pouquinho para você. Muito mais, porém, que profetizasseis. O que é profetizar? É como eu expliquei no início. Paulo queria que a maioria das pessoas pregassem o Evangelho. Essa é a ideia, pegar a palavra de Deus e pregar. Eu queria, diz Paulo, que muito mais do que línguas, todos vocês falassem da palavra de Deus. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Novamente aqui, a palavra glossa, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, se interpretar as línguas, ótimo, você cai aqui basicamente na profecia, na explicação, no dizer a palavra de Deus, na manifestação da palavra de Deus às outras pessoas. Temos de entender primeiro que não existe o termo línguas estranhas na Bíblia. Então, esse aqui já é um primeiro erro que o pessoal comete muito por aí, que é o de ficar falando língua estranha, língua estranha. Onde que tem? Não temos nenhum versículo falando sobre língua estranha. Nem mesmo aquela palavrinha que eu mencionei agora há pouco para você, outra, que aproxima ali, ou está próxima de língua, ela aparece ali, por exemplo, na tradução que eu usei, que é Almeida Revista Atualizada. Essa palavra outra, ela não existe ali no original grego. O que temos lá no original grego é apenas a palavra grega glossa, que significa ou o órgão língua, a nossa língua que a gente tem na boca ali, que é um pedaço de carne, ou um idioma, ou um dialeto, perfeito? Então, aquela palavrinha outra ali, talvez o tradutor teve a ideia, de falar que não era a língua deles ali, materna, eles falavam em línguas de outras pessoas, de outros países, de outras nações, ok? Mas não tem nada a ver com línguas estranhas. Mas polêmicas à parte, existia um dom de comunicação que usava línguas e ponto final. E eu quero me focar nessa questão. Eu não quero entrar em polêmica, não quero entrar muito em questões que causam brigas. Eu quero dizer, existia um dom de línguas e a gente precisa entendê-lo. Pessoas conseguiam se comunicar sem conhecer um idioma, sem ter estudado esse idioma. E pessoas podiam entendê-lo com a interpretação igualmente vinda do Senhor Deus. Isso de fato acontecia. Fora isso, não existe línguas estranhas na Bíblia, nem línguas de fogo. Mas agora a gente precisa entender a questão que para mim é central sobre essa questão de dom de línguas. E essa questão é, o dom existia, mas tinha regras para usá-lo. Não era uma bagunça. O dom de línguas existia mesmo ali e Paulo considerava que existia. Então, ele deveria funcionar para que houvesse uma comunicação efetiva e edificante para a igreja. Esse é o ponto que o apóstolo Paulo vai regular. É por isso que o apóstolo Paulo ele não proíbe o uso desse dom. Ele poderia simplesmente chegar naquela igreja e dizer o seguinte, olha, está muito bagunçado o jeito que vocês estão fazendo, ninguém está entendendo nada, então estou proibindo vocês utilizarem as línguas. Mas ele não faz isso. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 14, 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, que eu já expliquei, e não proibais o falar em outras línguas. Vamos lembrar que a palavra outras aqui não existe no original, então não proibais o falar em línguas, em glossa, em dialeto, em idiomas.
Esse é o primeiro ponto. Não pode proibir. No entanto, o apóstolo Paulo, ele não fechou os olhos para os problemas que estavam havendo ali em Corinto, na igreja de Corinto. O que estava havendo? Abusos, bagunça no culto, falas incompreensíveis para as pessoas. Nada disso seria aceito como algo vindo ou sendo de Deus. E é aqui que entra, então, uma atuação pontual do apóstolo Paulo, que eu vejo muita igreja hoje em dia simplesmente fechando os olhos e ignorando. O apóstolo, então, traz para a gente uma regra que resolveria, então, aquela questão dos abusos, dos erros que estavam acontecendo ali e até protegeria de pessoas que estariam fingindo ser mais espirituais porque falavam ali em línguas, em glossa, e que poderia, então, essas pessoas enganar outros. Qual que é a regra? Preste bem atenção. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, então nós já abordamos aqui a questão do significado, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. Então aqui nós já temos uma limitação a um tipo de bagunça ou a um tipo de manifestação espetaculosa de um monte de gente falando sucessivamente ao mesmo tempo, sem haver uma ordem. Então é para falar no máximo 2, quando muito 3. E isso sucessivamente, ou seja, vai ter um momento em que isso vai ser feito e não é bagunçado toda hora, qualquer pessoa levanta e sai falando, não. E haja quem interprete. Preste bem atenção nisso. Tem o dom de línguas aqui? Tem. Mas tem quem interprete? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, a pessoa considera que fala ali em línguas. Tem quem interpreta? Não. A própria pessoa interpreta? Não. Então, fique calado. Não é para falar. É uma regra clara, objetiva, de organização e de ordem. Dessa forma, penso que não haja necessidades de entrarmos em polêmicas sobre essa questão. Dom de línguas é citado na Bíblia e existem ordens claras, inspiradas pelo Senhor e que devem ser cumpridas. Preste bem atenção, veja se você concorda comigo. Feito de forma bíblica, eu não vejo complicações nesse dom. Agora, feito fora das regras bíblicas, aí nós temos um problema bastante complicado. Pois como será possível um dom dado pelo Senhor ser usado sem estar dentro das próprias ordenâncias do próprio Senhor? Então Deus dá um dom, Deus dá ordens para usá-lo e aí nós desobedecemos e está tudo bem? Não, a gente sabe que não está tudo bem. Além disso, como o objetivo desse dom será atingido se ninguém entende nada? Observe que o apóstolo Paulo ele vai explicar que esse dom, juntamente com o dom de profetizar, tem o objetivo principal de comunicar. E se não atinge esse objetivo, o dom não presta, não serve para nada. 1 Coríntios 14, 23 explica o seguinte: se, pois, toda a igreja se reunir, então observe que ele está falando do culto público, ok? No mesmo lugar, no lugar de culto, podia ser numa casa ou em um lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas. Então veja que aqui ele já está levantando uma situação que fere a regra que ele colocou. Então todo mundo agora se põe a falar em outras línguas dentro ali da reunião. No caso de entrarem indoutos, o que é um indouto aqui nesse contexto? É aquele que está começando, que não entende o evangelho, nem entende mesmo ali como que funciona a igreja, ou incrédulo, ou seja, a pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus. Não dirão, porventura, que estáis loucos? Ou seja, ele vai olhar aquilo ali e vai falar, esse povo é um bando de doido, falando um monte de coisa, ninguém entende nada, ninguém explica nada. Então o apóstolo Paulo está aqui querendo evitar esse tipo de situação constrangedora. Então, o uso do dom de línguas tem que ser de acordo com as regras. E para fechar, línguas estranhas, línguas de fogo, são termos que a gente deveria evitar, pois eles não têm na Bíblia e não explicam corretamente o que a Bíblia explica a respeito de dons, ok? De dom, no caso, no dom de línguas. Então é importante a gente entender isso. Então, espero que você tenha gostado.
Aqui no comentário desse vídeo tem informações do nosso curso, primeiro comentário fixado e, claro, o videozinho que eu prometi para você, sono da alma. Os que já morreram estão dormindo ou estão conscientes no céu e no inferno? Então vou explicar essa questão, essa explicação que eu prometi da palavrinha dormir, né? O eufemismo, tá tudo nesse vídeo. Vou ficando por aqui, até a próxima. Fica com Jesus.